Ok, vamos começar falando de string. O que é uma string? A gente viu na aula passada o que era um caractere, né? Que era aquela variável char, tá? Ou seja, a gente podia fazer um char, por exemplo, char letra, e atribuir uma letra a ela utilizando aspas simples, beleza? Podia colocar a letra N. Mas e se eu quisesse colocar, por exemplo, o nome? Algum nome aqui dentro? Por exemplo, se eu quisesse colocar o nome Arduino, tá? Isso aqui não vai funcionar. Por quê? Porque Arduino ele não é um caractere, ele não é uma letra só, ele é um conjunto de letras, tudo bem? Se eu tentar iniciar a simulação, ele não me deu erro, mas isso aqui não vai funcionar pra gente, tá? Beleza. O que é que a gente pode fazer quando a gente quer trabalhar com palavras, tá? Quando nós queremos trabalhar com palavras desse jeito aqui, a gente passa a utilizar string, certo? Como é que funciona isso? Você usa o tipo string, tá? Ele não é mais um tipo primitivo, ele já é um tipo derivado, mas não precisa se preocupar muito com isso. Você só precisa entender como se utiliza, tá? E você dá um nome para ele, palavra, tá? Normalmente. E agora você troca para aspas duplas. Pronto, definiu a nossa string. Se a gente botar para simular, não vai acontecer nada porque nós não estamos imprimindo nada no monitor serial. Então vamos imprimir, para a simulação, vamos imprimir essa variável aqui que também string no nosso monitor serial, tá? Então serial.begin, inicia aqui a velocidade com 9600 e vamos mandar print ln, tá? Vamos mandar essa variável aqui. Tá. A palavra é, dois pontos, dá um espaço, mais palavra. Tá. Agora você vai estar pensando, pô, calma aí. Você está usando um mais aqui. O que é esse mais? Você está somando palavras? Não faz o menor sentido, né? Sim, não faz o menor sentido quando você pensa assim. O que é que está realmente acontecendo? Eu estou juntando, tá? Isso aqui é um operador utilizado com strings que serve para você fazer a junção de uma string com outra string. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai unir as duas strings. Então, o que a gente espera é a palavra e a palavra, que no caso vai ser Arduino, tá? Se a gente for dar uma olhada no que é que vai sair, ó, nós temos esse resultado. A palavra é Arduino, 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 certo? Beleza. Isso é muito interessante, tá? Essa operação a gente chama de concatenação. A gente está juntando, unindo duas strings. Se eu tentar fazer com um número, por exemplo, não vai funcionar. Ó, se eu tentar fazer a palavra é 10. Isso aqui é um inteiro. A gente viu que era um inteiro, tá? É um número natural. Então vamos iniciar aqui a simulação. A gente viu aqui que está totalmente maluco, né? A saída do monitor tá uma coisa que não era esperada. E a gente também não queria essa saída, tá? Como a gente pode resolver? Nós podemos utilizar o construtor dessa string, tá? E aí acaba já entrando um pouco de formalismo de programação orientada a objeto, que não é o foco, e você de fato nem precisa entender para aplicar inicialmente, tá? Você que está começando. Mas, explicando resumidamente, é a forma que você declara um objeto da string, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você pode ir na parte de strings, essa aqui da referência. E bem aqui ele vai te dizer as formas que você pode fazer. Você pode fazer assim, assim e assim, tá? Dizendo uma base, dizendo valor decimal. Mas você sempre coloca o string, abre e fecha parênteses e o valor que você quer que passe essa string. Você poderia ter, por exemplo, declarado essa string Arduino da seguinte forma: escrevendo string, tá?
abre parênteses, fecha parênteses, e aqui você utilizaria palavra. Show? Quando rodasse, deu o mesmo resultado. Beleza. Mas e se isso aqui não fosse um número, né? Por exemplo, 10. Aí ele ia transformar 10 em um string. E esse é o legal, tá? Do construtor. Ele transforma as coisas pra gente. Ele fica fazendo essa troca de tipos, tá? 10.5, por exemplo, você teria 10.50. Beleza, então se eu quisesse imprimir um número aqui e usar essa mesma ideia de juntar, né, uma palavra com um número, tá? Sem dar erro, você precisaria utilizar string, certo? E colocar o número que você quer, por exemplo, 120.34. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai unir, a palavra é 120.34, tá? Beleza. Isso é o básico de string. A gente vai ter um conjunto de caracteres, tá? Os números, eles passam a ser caracteres, o ponto também passa a ser caractere, a partir do momento que a gente transforma ele para string, certo? E a gente pode transformar, né? Nós podemos fazer essa troca de praticamente todos os dados aí que temos, tá? Beleza? Ok. E como é que a gente faz? Vamos supor que a gente tem uma aplicação, né? Nós temos uma aplicação que quer receber um dado de um aplicativo Android, tá? Via módulo Bluetooth ou coisa do tipo. Ele vai receber pela serial. Então a gente tem que receber os dados pela serial e imprimir na tela, tá? Vamos supor isso. Tá. Quando alguém manda algum dado para a serial, até o momento a gente só mandou dados para a serial de saída, para imprimir aqui no monitor serial. Só que agora a gente quer receber os dados que alguém manda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, nós temos que dar uma olhada na serial, verificar se tem alguma coisa disponível. Como é que a gente faz isso? Existe a função, tá, que verifica se tem alguma coisa disponível na serial. Serial.available, tá? Beleza. Ela vai retornar a quantidade de bytes que tem disponíveis para leitura, beleza? Por isso que a gente vê se é maior que zero. Se for maior que zero é porque tem alguma coisa disponível para leitura. Beleza. Tem alguma coisa disponível para leitura? Explicando resumidamente o que é esse operador condicional if, tá? Ele é uma condição, tá? Se isso aqui for satisfeito, essa condição, tá? Ainda vai ter uma aula sobre condições, mas essa é uma estrutura bem básica, tá? A gente sempre repete esse tipo de instrução. Nesse caso, nem precisaria, talvez, utilizar, já que a gente só vai utilizar a serial mesmo. Mas quando a aplicação cresce, é necessário. Você traduz se essa condição que está entre parênteses for verdade ou falso, você vai executar o que está dentro desses blocos e aí você consegue modificar o fluxo do programa, tá bom? Se ficou estranho, por enquanto só utiliza, que depois a gente vai ter uma aula melhor sobre if, tá? Ok, então tudo que foi executado aqui vai ser, dentro dessas chaves, vai ser executado quando o programa tiver alguma coisa para ler, tá? Quando o Arduino receber algum dado. Então, a gente pode, por exemplo, criar uma string dados, e usar a função serial.read string, tá? Ponto e vírgula. O que é que vai fazer? Vai ler a string pra gente. No final a gente só imprime serial.print print ln dados igual mais, para juntar, né, a string que a gente já tem, dados mais, fechou, pronto. O esperado é que saia os dados. Deu um erro aqui, ele está dizendo que sereia não existe, né?
Sereia não existe empresa não, né? Dentro do Arduino, pelo menos. Tá bom. Ok. Outro erro. Ah, tá. A gente tem que mandar, né? Não foi um erro. Vou apagar aqui essas coisas e vou mandar a palavra Arduino. Arduino, certo? E enviar. Beleza, ele recebeu a palavra Arduino e já imprimiu aqui pra gente. Se mandasse, por exemplo, carro, ele ia receber e mandar pra gente, beleza? Perfeito, com isso aí a gente já pode fazer entrada de dados, a gente já pode fazer várias outras aplicações que precisem de uma comunicação de saída e entrada com a plaquinha do Arduino. Um último detalhe. Escrever string, às vezes algumas pessoas acham muita coisa, tá? Você pode facilitar a sua vida fazendo o seguinte, definindo um macro. O que seria um macro? Você escreve define, tá? É para dizer que você está definindo um macro, ou seja, é uma palavra-chave para substituir alguma outra palavra no seu código, tá? Resumidamente. Por exemplo, eu vou querer que str x, né, substitua esse string 10.5. Então, em vez de escrever string 10.5, eu vou escrever str e o x vai ser esse 10.5, tá? String x, beleza? Então, quando eu escrever isso aqui, ele vai traduzir como isso aqui. Aí agora eu posso escrever assim, por exemplo, tá? A gente não vai ver a alteração, porque nós não ainda mudamos, né? Nós ainda não mudamos o funcionamento. Tá? Fazendo um exemplo aqui bem rápido do que vai acontecer, vamos fazer uma serial.println. O valor de x, o valor é 2 pontos mais. Tá. Lembra que isso aqui não vai funcionar, porque isso é um número inteiro, tá? 10 é um número inteiro. A gente teve um problema. Vamos parar. Uma forma de resolver esse problema seria fazer string 10. Nós vamos ver que realmente funciona, tá? Okay. Só que escrever string é um pouco grande demais, principalmente quando você vai escrever várias. Daí a gente pode utilizar o str. Isso facilita a nossa vida, tá? O valor é 10 e vai continuar funcionando da mesma forma. Beleza, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.